Estamos ao vivo! Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos esperar a Isabelle chegar, minha convidada do dia, nessa tarde de sábado. Muito bem. É isso aí, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Você que já vai chegando, encaminha essa live para outras pessoas, enquanto a gente espera a nossa convidada especial, a Isabelle, chegar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de orientação profissional de carreira, formas de divulgação e aproveitar a experiência da Isabelle em avaliação psicológica para falar um pouquinho sobre esse processo aí de avaliação psicológica dentro do processo de OPC, falar sobre os testes no processo de orientação profissional de carreira. Enquanto a gente vai aguardando a chegada da Isabelle, eu sugiro fortemente que você clique aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e manda para mais pessoas, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Importante para a gente chegar em mais pessoas com o nosso conhecimento da OPC, tudo bem? Vamos lá, eu acabei de mandar um convite aqui para a Isabelle. Vamos ver a hora que ela vai aparecer. Muito bem. Isso aí. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, aqui tá rolando o treinamento OPC na prática. Inclusive, as aulas vão sair do ar. A partir de amanhã, umas 10 da noite, eu vou tirar as aulas do ar. E na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o Manual da OPC. O Manual da OPC é o meu curso de orientação profissional de carreira, que a Isabelle é aluna, né, Isabelle? Isso, Vinícius. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Tá um pouco escurinho, mas estou ajeitando aqui. Não, tá tudo bem, fica tranquila. Isso aí, valeu por ter aceito o convite, viu? Como? Você tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo bem. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Por nada. É isso aí. Se apresenta aí pra galera de onde você veio, de onde você é, o que você faz da vida atualmente. Pronto, meu nome é Isabelle, eu sou psicóloga, moro aqui em Fortaleza, sou graduada há muitos anos já, há 25 anos que eu terminei a Universidade Federal do Ceará e sempre trabalhei nessa área de RH, de gestão de pessoas, em empresas públicas, empresas privadas. Depois fiz uma formação em psicodrama e em terapia cognitivo-comportamental. Aí enveredei para a clínica, né? Comecei a atender adolescentes, adultos, e por conta dessa minha experiência em recursos humanos, em gestão de pessoas, em avaliação psicológica, eu achei uma área muito interessante, a área de orientação profissional de carreira. E aí eu tenho 2 filhos adolescentes, a mais velha ficou nessa etapa, né, nesse momento de indecisão profissional, e eu digo, não, é nessa área que eu quero enveredar, porque eu estava passando por isso dentro da minha própria casa. E passei por essa realidade também quando eu fui escolher meu curso, porque eu sempre gostei da psicologia, sempre me vi nessa área, mas como na época, e até hoje em dia, o curso de psicologia é muito difícil para você ingressar, eu escolhi outro curso, escolhi engenharia de pesca, porque meu irmão era biólogo, pois é. E aí ele disse, Isabelle, faça engenharia de pesca, que aí a gente pode trabalhar juntos. E eu, muito próxima dele, fui influenciada pelo meu irmão. Fiquei ainda 2 anos no curso de engenharia de pesca e totalmente desestimulada, aquelas disciplinas de física, cálculo. Eu não consegui sair do primeiro semestre, Vinícius. Não consegui de jeito algum. Aí eu digo, não, vou parar, vou fazer um cursinho. Quando a minha irmã mais nova foi fazer cursinho pré-vestibular, eu ingressei no cursinho e comecei a estudar com ela. E aí deu certo entrar no curso de psicologia. Então eu sou super realizada. Então, o que é que eu vejo? Eu passei por essa dificuldade na minha época, da minha escolha. Na época não tinha um processo de orientação profissional. Se tinha, era muito desconhecido, né? Há 25 anos atrás. E a minha filha também passou nesse momento. E aí eu achei que eu poderia ajudar esses jovens, porque a adolescência é uma etapa tão difícil, né? Uma etapa de transição. Não é criança, nem é adulto, fica aqui naquele limiar, uma dificuldade, um desenvolvimento afetivo, sexual, emocional, os hormônios todos à flor da pele. E aí o jovem fica nesse momento difícil ainda ter que escolher uma profissão. E aí vem muitos erros, né? Medo de errar, medo de fracassar, medo de ir para a universidade, medo de perder os amigos da época da escola, que muitas vezes eles começam bem pequenininho e estudam com aquele mesmo colega a vida toda. Então tem muita raiz ali dentro, tem muito bem-querer. E aí ele vai entrar no outro universo
e medo de não corresponder às expectativas dos pais. Muitas vezes os pais já vêm, eu quero meu filho médico, engenheiro ou advogado, aquelas carreiras tradicionais. De repente ele está pensando em alguma outra coisa. Então eu vejo esse momento assim muito importante, que precisa de muito aprofundamento. Eu gosto muito de trabalhar com autoconhecimento, porque eu acho que é fundamental, mais do que tudo, porque se ele se conhece, se ele sabe seus gostos, seus interesses, a partir daí vai ficar muito mais fácil ele se colocar e fazer essa escolha, né, mais assertiva, mais segura. Nós somos um apoio ali, nós somos um suporte naquele momento para a vida dele. Concluí um trabalho agora, fui dar a devolutiva para a mãe hoje, ela ficou encantada. Elizabeth, olha, meu filho está outro hoje, porque ele era muito inseguro em algumas questões e desenvolveu muito a autoestima, porque a adolescência também tem essas questões, né, da autoestima, da autoimagem. Então a gente está ali num campo que envolve muito, não só a escolha da profissão. E aí eu acho muito legal, muito fantástico. E aí é que a gente vai desenvolvendo todo o nosso processo, né? Que é dar mais autonomia para o jovem, dar mais segurança. E eles entrar na universidade, que é um mundo livre, um mundo totalmente sem pai, sem mãe ali dentro. Não vai ter a mãe para ir no colégio, falar com o coordenador, com o professor. Ele vai estar sozinho naquele campo. E se ele não fizer essa escolha correta, ele pode ir lá e ficar vagando na universidade, porque tem muitos atrativos, né? Tem barzinho, tem lanchonete, conversar ali fora. Você é professor, você sabe. Sai a hora que quer, entra a hora que quer. Então, o pai pode achar que ele está assistindo aula e ele está ali, perambulando, né? Como se diz aqui no Nordeste. E tem que ter um projeto de vida, tem que fazer muito sentido para ele. Eu acho, assim, fundamental o nosso trabalho. Sim. Exatamente, muito bom. Essa introdução já disse tudo que a gente quer falar aqui hoje. Que o processo tem que dar autonomia para a pessoa, né? E é exatamente esse o nosso caminho. A gente tem que ajudar a pessoa a ter segurança para tomar a melhor decisão no momento que ela tem ali para tomar. E aí, só um pouquinho da sua história, eu achei interessante a engenharia de pesca. Eu sempre uso engenharia de pesca como exemplo aqui nos workshops que eu faço, nas palestras e até nas aulas. Por quê? Aqui pra gente é muito desconhecido engenharia de pesca, né? Eu tô numa cidade interior, não tem nem rio, então engenharia de pesca não faz muito sentido da pessoa fazer. E aí eu achei legal a engenharia de pesca, porque para vocês aí faz muito mais sentido, né? Isso, muito mais sentido. Aqui a gente tem um curso aqui que é junto com a agronomia, então a gente ia nas praias com as professoras e a gente fazia o estudo das algas, né, marinhas, né? Era muito legal. Então a nossa turma era uma turma estudiosa, dedicada, muito surfista, né? Os surfistas estão todos ali no curso de engenharia de pesca. E porque eles já têm uma história de vida dentro do mar. Eu percebi os meus amigos lá da época da engenharia de pesca. Então eles já gostam do mar, gostam da praia, para você ver como tem a narrativa da infância e da adolescência. Eram pessoas que frequentavam muito, fazia surf. E aí, mas não é só isso, vai ter que se deparar com disciplina de cálculo, muita física. E aí eu não posso nem dizer muito porque eu não estudei, eu só fiquei um semestre ou dois. Mas eu observava esse ambiente, sabe? Massa. E assim, a gente tem que pensar que a nossa escolha, ela não é desconectada da nossa vida, né? Não vou escolher uma profissão de qualquer forma, sem pensar que a escolha, ela é um processo que se inicia desde quando a gente é muito cedo, desde que a gente é muito novo, lá muito cedo, e aí ela vem sendo construída e a gente acaba escolhendo aquilo que a gente tem de possibilidades. E aí, essas possibilidades, muitas vezes, não são as que combinam com os nossos interesses. Por exemplo, você disse que escolheu, porque o seu irmão te encaminhou, seu irmão te influenciou, e aí depois você foi percebendo que não era esse o seu interesse. Com os adolescentes, os jovens que a gente atende, mais ou menos isso acontece. Então, por exemplo, você disse aí, né? Os jovens, eles passam, às vezes, estudou a vida inteira com um grupo de colegas ali, com um grupo de amigos, e aí fica com medo depois de escolher uma profissão muito diferente daqueles dos amigos. Eu supervisionei um caso, um tempo atrás, na faculdade, né? Onde eu sou professor, que a adolescente, ela escolheu direito, já era adulta, na verdade, né? Mas tinha escolhido direito quando era adolescente, porque metade da turminha dela, das amigas, né, ali do grupinho dela, escolheu direito.
Então ela foi fazer direito, mas o sonho dela era fazer medicina. Então ela escolheu direito, fez 4 anos. O curso de direito são 5 anos, ela fez 4 anos. Chegou no último ano, deu um estalo nela, ela falou, eu tô perdendo tempo na minha vida e eu não quero atuar em nenhuma área do direito, não quero ser delegada, juíza, advogada, não quero fazer nada do que o direito me proporciona. E aí ela falou, nossa, e aí eu preciso descobrir agora como é que eu saio dessa vida que eu já tô, se eu termino esse curso de direito ou se eu vou para medicina direto. Então ela passou pelo processo de orientação profissional, a gente foi ajudando ela, e a gente lá no processo descobriu que ela foi escolher por conta das amigas e não por conta do interesse que ela tinha. Acabamos fazendo um processo, ela trancou o direito no último ano, antes de ir para o último ano, e foi fazer medicina, tá lá feliz até hoje. Eu andei acompanhando alguns passos dela, porque ela fez medicina na universidade que eu sou professor, né? Então a gente vê que, assim, a escolha, ela não é uma escolha individual somente, ela é uma escolha que é individual, mas também é social, né? Tem muito a ver com as pessoas que estão à nossa volta. Isso mesmo, às vezes o namorado, né, tá apaixonada, e aí o namorado vai fazer a medicina, eu também vou fazer medicina, às vezes para estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na mesma sala, mas ali é o projeto do namorado, não é o seu projeto de vida, né? Então, tem muita essa influência, não só dos pais, né, que muitas vezes os pais têm uma expectativa muito grande, uma família de médicos, então aquela expectativa que já tem um consultório, já tem um nome na cidade, então seria mais fácil, né, para o jovem. Então tem a expectativa desse pai que quer um filho que siga a profissão deles, mas muitas vezes sofre mais influência do namorado, dos amigos, da escola. Eu vejo muito, tem salas aqui que só querem fazer a medicina. Como pode? Porque a medicina é status, né? Eu não acredito que 30 jovens de uma sala todos queiram fazer o curso de medicina. Isso não existe. A probabilidade é bem pequena. Então, porque são profissões de status social, né, financeiro. Sim. As próprias escolas encaminham para isso, né? As próprias escolas, principalmente as particulares, elas encaminham para que a pessoa escolha aquilo que vai vender mais depois para ela vender o cursinho dela, né? Então, como eu dou aula de psicologia escolar, tem um texto que fala assim, que a própria escola particular, ela percebendo o gap, a falta que existe de formação para passar no vestibular, ela vende a ideia de que a pessoa vai passar a partir do cursinho que ela fizer na própria escola na própria escola ali que ela estudou, né? Então, a escola vende o sonho do curso da medicina, e aí o meio para passar na medicina é fazer o cursinho dela. Inclusive tem uma escola aqui na minha cidade, não sei se são em todas as cidades, porque ela é um sistema de escolas, né? Que o cursinho chama MED. Tem um cursinho só para medicina e tem um cursinho para as outras. Um cursinho bem puxado ali para quem quer fazer medicina e um cursinho para as outras. Aí tem os médicos júniores, né? Que você faz cursinho desde quando você está lá no primeiro, segundo ano do ensino médio, você já começa o cursinho ali para passar em medicina. Então é muito status. Eu quero que as pessoas sejam médicas, sim. Eu quero muito que as pessoas façam medicina. Mas por interesse, por desejo, por vontade, não simplesmente porque dá mais status, né, e mais dinheiro. Exatamente, porque o curso de medicina, o curso exige, né? A pessoa vai ter que dar plantões, ficar acordado. Por isso essa coisa da gente saber, ele quer trabalhar em hospital, ou ele quer trabalhar no ambiente de empresa, como é o horário de trabalho, ele prefere um horário de segunda a sexta, horário integral, ou sábado e domingo, que é o caso do médico. Ele quer isso para a vida dele. Por isso que a gente tem que investigar os critérios, que a gente fala tanto, né, Vinícius? Sim, é isso que ele quer para a vida dele, tudo bem. Sim. O médico fica muito longe da família, né? O médico passa, às vezes, um plantão de 24 horas, ele fica fora de casa, vem para casa, descansa ali 12 horas, volta a trabalhar mais 24 horas. É uma vida muito mais puxada do que parece, né? Então, às vezes a gente está encaminhando as pessoas ali para fazer medicina, as escolas principalmente, mas não é pelo interesse dela, mas sim pelo status, o nome que tem, né, do doutor e tudo mais. Então é isso, a gente tem que ajudar essa pessoa a escolher de forma autônoma e não de forma que ela seja uma Maria vai com as outras ali nesse sentido, né? Muito bem. Como é que você tem estruturado o seu processo? Você já atende há algum tempo, né? Você estrutura com técnicas, testes? Como é que você faz o seu processo? Isso. Eu estruturo da mesma forma que você nos ensinou, com aquela primeira etapa de autoconhecimento, levantamento de interesses.
Depois a gente faz para as informações profissionais e para a tomada de decisão. No autoconhecimento, eu utilizo sempre as técnicas das frases incompletas, né? Gosto e faço. Essas técnicas que a gente já utiliza. Gosto muito dos testes psicológicos, como eu te comentei. Eu acho que um teste, tanto o projetivo quanto os de interesse, ajudam bastante a gente nesse processo, acelera, né? A gente poderia dar conta dessas informações até durante o processo, mas rapidamente ali com aquela informação, já que é um teste padronizado, feito por pesquisas científicas, a gente tem muito mais subsídios ali. Então, costumo aplicar o HTP, o PFIST, quando eu vejo que o jovem não está tão bem, assim, uma certa tristeza, um certo desânimo, estou com dificuldade para dormir, ou estou mais irritado, ou me sinto tristonho, ou às vezes choro. Então, eu procuro aplicar esses testes para observar a questão emocional deles. E, no caso, chamo os pais para dar esse retorno, esse feedback. Se não for necessário, a gente caminha para o AIP, para as avaliações de interesses profissionais, para o EAP, para o que eu não conhecia do Holland, né, que conheci agora contigo, o ATPH, mas quando eu vejo assim, uma questão emocional ali, e a gente não tem muito tempo, porque não é a psicoterapia de investigar, eu gosto de aplicar os testes projetivos para me dar mais segurança, mais subsídios. Talvez até o jovem não esteja conseguindo decidir, porque ele está com depressão, né? A pessoa com depressão, ele tem dificuldade para tudo na vida dele. Dificuldade de estudar, dificuldade de interagir, e o mais difícil que é escolher. Então, me dá um suporte maior. E aí a gente vai para as informações profissionais. Eu peço muito para ele entrar naqueles sites que você indica, aqueles vídeos do YouTube, Desafio Profissões. Faço uma pesquisa também, porque eu noto que eles têm quase nenhuma informação sobre a profissão que ele quer. Ele tem uma ideia vaga, né, Vinícius? É assim, muito superficial. E aí eu mesma elaborei um textinho sobre cada profissão, não todas, cada jovem que eu estou atendendo, eu mesmo vou atrás e dou essas informações iniciais. Procuro no site aqui da Universidade Federal do Ceará, que é um curso público, né, UFC, aquelas disciplinas que eles iriam provavelmente estudar. E aí já passo para eles, Isabela, eu teria que estudar isso, teria que estudar aquilo, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, do que estudar. Então eu acho que essa parte também de informações profissionais tem que ser muito aprofundado. Coloco para eles que eles vejam um leque de opções, não 2 ou 3, 4 ou 5, se for o caso, não tem problema, a gente tem 12 encontros aí, eu faço com 12 sessões. Ele tem condições de tempo suficiente de investigar cada uma dessas. Então, esse processo também é bem legal, ele vai e volta, a gente conversa, vê o que ele achou. Dessas 4, Isabela, eu já estou enveredando para 2, porque eu vi o vídeo, eu li o texto que você me enviou, e a gente vai tentando chegar ao objetivo dele maior. E, assim, é muito legal quando ele fica surpreso, eu noto que inicialmente ele fica surpreso, que não sabia realmente, não tem conhecimento, porque a escola não dá esse conhecimento. A escola, o objetivo é a aprovação, né? Eu sei que tem aquela feira de profissões, nunca participei, mas é diferente como um trabalho individualizado, que você e o jovem, naqueles 12 encontros, indo, amadurecendo junto com ele vai para casa, ele fica se questionando, mas é isso, mas é aquilo, eu estou em dúvida, eu digo, é isso mesmo. Você tem medo de errar, você está com medo de errar, medo de não gostar, é natural. Qualquer decisão que a gente vai tomar na vida dele, eu costumo colocar. Quando eu fui me casar, eu fiquei na dúvida também. Será que vai dar certo, né? Sim. E a gente conhece o nosso namorado, conhece o nosso noivo, né? E eles não conhecem. Como é que eles vão entrar no curso que não conhecem? Tem que conhecer, para ver se vai dar certo. Perfeito, é exatamente isso. O processo, ele não precisa ser tão demorado, para durar 1 ano, por exemplo, mas ele também não precisa ser tão rápido. Tem que ser, eu sempre costumo dizer o seguinte, o processo de orientação, ele tem que durar o tempo necessário para a pessoa tomar uma decisão consciente. Então, se tem que ir, tem que voltar, tem que fazer de novo, tem que pesquisar novamente uma profissão, tem que durar o tempo que a pessoa precisa para tomar uma decisão consciente. Então, tem que reaplicar testes, né? Você aplicou um teste lá, definiu os interesses, mas ainda não bate com as profissões que ele fala, faz um outro teste, faz uma outra bateriazinha, faz uma outra técnica, uma outra atividade, para a gente alcançar
os níveis ótimos ali, né, para tomada de decisão. Então, na estrutura do processo, é muito interessante quando a gente pensa nesse processo que satisfaça essas necessidades do orientando e não necessariamente seja um processo que seja tão objetivo ou tão subjetivo, mas sim esse equilíbrio, né, no nosso trabalho. E aí, um ponto importante que eu gostaria que você até aprofundasse um pouquinho mais, se você quiser, você escolhe os seus testes depois que você começa o processo ou você já sabe todos os processos, você vai aplicar todos esses testes? Não, depende realmente no decorrer do processo, eu vou observando, principalmente nessa primeira etapa, onde a gente conversa sobre a história de vida dele, eu vejo como é que foi essa infância, essa adolescência, a postura dele, se ele tem uma postura mais né, pessimista, né, com relação à autoestima, né, às crenças dele, e a partir daí é que eu vou enveredando. Muitos já chegam dizendo, não, eu já sei basicamente o que eu quero, eu só quero ficar mais seguro. Ou outros, eu estou perdido completamente. Aí, quando a pessoa está muito sem condições de conhecer, eu aplico o maior número de testes voltados a interesses profissionais. Quando ele já está mais seguro entre uma ou duas profissões, eu vou mais para testes mais projetivos, do autoconhecimento, entendeu? Vai depender de cada um, porque cada processo é diferente, né? A gente vê que os jovens são bem diferentes. E, às vezes, o que eu noto, Vinícius, é que por exemplo, os testes da gente tem muito assim, porque quem vai fazer educação física tem que gostar de esporte, atividade física, quem quer enveredar para esses cursos. E eles, muitas vezes, eles são atletas, eles são jogadores de futebol, ou gostam de tocar uma guitarra, tocar um violão, e aí eles se espantam assim, como, Isabel, como é que eu vou dar para música? Eu gosto do meu instrumento. E aí, porque às vezes fica num critério ali mediano, né? Eu digo, não, é porque você é um hobby seu, não necessariamente precisa ser uma profissão. Mas a gente destaca quando o percentil já está em superior ou médio superior, não aquele percentil mediano, é porque ele gosta de desenhar muitas vezes, toca um instrumento, pratica um esporte e as perguntas, dependendo do nosso inventário, né, do nosso teste, vai enveredar para isso. Então, às vezes, eles ficam assim meio confusos. Eu costumo dizer o seguinte, os mesmos interesses que você tem para uma profissão, eles são para os hobbies também. Não sei se você já parou para pensar, mas o teste ele está avaliando tanto os interesses para hobbies quanto para profissões. Cabe a nós, como orientadores, e aí junto com a pessoa, entender quais são hobbies e quais são profissionais. Isso é muito difícil em alguns casos, né? Então, por exemplo, principalmente na área artística, às vezes a pessoa quer seguir a carreira de músico, né? E eu estou supervisionando um caso desse jeito agora. O cara quer ser músico e tal, mas enfim, quer ser músico como profissão ou quer ser músico como um hobby? Quer continuar tocando na igreja, dando as aulas dele ali só para as pessoas que ele conhece ou ele quer viver de música? Então, para chegar nessa resposta, o que vai fazer diferença? As informações. A informação sobre a profissão que a pessoa pensa em entrar, e a informação sobre si. O autoconhecimento vai ser o ponto-chave ali para essa tomada de decisão. Então, para a gente definir se o interesse é profissional ou um interesse de lazer, um interesse de hobby, é só o autoconhecimento que vai ajudar a gente a definir em conjunto com as informações profissionais. É muito importante a gente parar para pensar que quando a gente escolhe um instrumento, a gente tem que conhecer a base daquele instrumento, tem que conhecer por que aquele instrumento tem que ser aplicado, em que momento ele deve ser aplicado, porque senão não faz sentido, né, a gente aplicar por aplicar. Isso mesmo. Às vezes eu vou frase por frase que ele respondeu, sabe? Tem que ter um trabalhozinho assim de formiguinha, né? Mas por que você respondeu isso? Por que você respondeu aquilo? Ah, Isabel, eu estava pensando nisso, pensando naquilo. E aí eu me detenho muito em tudo, autoconhecimento, aprofundo lá, os testes, aprofundo, as informações, tudo tem que ter muito, muito bem embasado, para que eu mesma me sinta assim, agora estou entendendo, porque a gente não pode também, ninguém tem uma bola de cristal, nós temos nossas técnicas, nossos instrumentos, mas aí a gente tem que esmiuçar, eu sou bem minuciosa, eu esmiuço bastante para chegar a um denominador comum junto com ele sempre. Você está querendo me dizer isso? Agora eu entendi. É nesse sentido, passo a passo, até a gente chegar no final. Essa ideia de voltar nos itens, lá nas frases, né, do teste, é muito importante. E sabe que pouca gente faz isso, né?
a maior parte das pessoas acham que o teste é para ser aplicado e a pessoa tem que colocar o que vem na cabeça e seguir em frente. Eu já penso isso muito diferente. Você tem que voltar no resultado. Você tem que voltar mais vezes, se for possível. Né? Não é só na devolutiva daquele instrumento. Você tem que ir e voltar várias vezes. Ó, essa frase você anotou isso por quê? Vamos construir uma história de carreira a partir dessa frase? Então eu uso muito essa ideia. Olha, pega 5 frases que você deu nota 4, deu nota 5, aqui a nota máxima. E vamos conversar sobre essas frases. Aí a gente conversa sobre cada uma das frases. Constrói uma história de carreira. A pessoa tem que escrever a partir daquelas 5 frases. Tem um teste, né, que é o BBT, que ele faz um processo desse. Eu tirei até essa ideia a partir desse teste. Você faz primeiro todo o teste, no final você escolhe 5 fotos lá, né, que é a bateria de fotos, e pede para a pessoa escrever uma história dele profissionalmente a partir daquelas 5 fotos. E eu transpus isso para os itens de um teste psicométrico, que você pega os 5 maiores itens ali, os 5 principais que a pessoa colocou, e pede para construir uma história. E o poder da história, o poder de você imaginar, de você pensar, construir uma vida profissional a partir de uma frase, de um teste, é muito legal. É muito forte, né? Muito poderoso. E a maior parte das pessoas acham que aplicou, dá a devolutiva e guarda o teste na gaveta. E não é bem assim, né? Isso, de jeito nenhum. Eu aprendi isso com você no curso. A partir daí que você me disse, eu digo, não, eu vou ver aqui todas as frases que tiveram uma pontuação maior, vejo item por item e construo a sua história. Às vezes ele não sabe construir tão bem, não. Ele diz assim, meio solto, né? Não é como um adulto que consegue associar tudo bem direitinho. Mas dá para a gente compreender a partir do que ele está me dizendo. Então, essa narrativa é fantástica. Quero até comprar o BBT, eu até perguntei para ti também. É um teste mais antigo, né? Não está tão utilizado hoje. Aí eu ainda estou vendo aí se compra ou não. Mas eu chegar lá, eu acho legal. Eu gosto muito do projeto. Ele é bem legal, sim, mas enfim, é aquilo que a gente conversou na nossa supervisão. Tem que pensar bem antes de adquirir ele. Isso. Enfim, falando do curso, né? Só uma pergunta rápida. Depois que você entrou lá no manual da UPC, você se sentiu mais segura para atuar em orientação? Com certeza, Vinícius. Eu já havia feito um outro curso aqui em Fortaleza e foi um curso muito bom, me deu aquelas primeiras noções, mas o que eu mais gostei do seu é porque você divide, delimita o passo a passo e aí a gente consegue coordenar as ideias, porque às vezes é tanta informação ao mesmo tempo que a gente não sabe por onde começar. Então, com o teu curso, eu consegui saber por onde exatamente começar. Às vezes eu começava de uma forma que não era legal, e aí de vez em quando eu retomo ao teu projetozinho ali, o teu passo a passo de o Vinícius fez assim, então vai dar certo para mim também. Então foi muito legal porque me deu mais segurança de como seguir, já que um professor faz dessa forma, eu imagino que deu certo e vai dar certo para mim também. Você facilitou minha vida, vamos dizer assim. É isso aí. A minha ideia geralmente é essa, mas é dar o passo a passo para a pessoa criar autonomia. E aí, lá na nossa supervisão, que você fez lá dentro do curso, eu percebi o seguinte, você já tem essa autonomia, né? E eu acho interessante o jeito que você trabalha, você já tem segurança mesmo para trabalhar com orientação profissional. Se um adolescente chega em você hoje, você já sabe o que fazer no começo do processo, no meio do processo, no final, quando chama os pais, quando não chama, se tem que chamar, se não tem, se aplica teste, se não aplica. Isso é muito importante, né? Partir de uma base e construir a nossa própria forma de trabalho. A OPC é muito gostosa de trabalhar, desde que a gente não fique rígido nos processos, né? Quadradinho ali, tem que ter 12 sessões, tem que ter 8, tem que ter 6, enfim. Ou se a gente ficar livre demais, solto demais, que aí o processo também desanda, né? Então é legal essa coisa de, olha, aprendi uma base e agora eu construo o meu jeito de trabalhar a partir dessa base, que eu percebi muito isso em você. Você pegou a base e aí você criou a sua autonomia, né? Criou asas e agora está trabalhando do seu jeito. Isso mesmo. E aí eu vou fazendo os cursos, aprendo uma coisa em um, aprendo outra, aprendi com você. Eu não paro de fazer, eu acho que a gente não deve parar de estudar, né, Vinícius? Perfeito. Porque a gente tem que ter humildade de saber que a gente não sabe, a gente tem que aprender com quem já tem mais experiência. Então eu estou sempre aberta para fazer cursos. Eu aprendi muito dos testes, HTP, Perfista, com uma grande amiga minha aqui de Fortaleza, porque eu sou credenciada pela Polícia Federal para fazer avaliação lá, né, para o manuseio de arma. E aí a gente tem que ter muito domínio dos testes. Foi a partir dela que eu conheci os testes
E aí utilizei na orientação profissional, mas o meu objetivo inicial foi a Polícia Federal, porque eu sou credenciada lá. Então, Massa. um conhecimento vai associando ao outro e aí a gente vai conseguindo fazer o nosso estilo. E Sim, eu exatamente. gosto muito da devolutiva com os pais, eu acho que os pais estão sempre envolvidos em todo momento. Não gosto de fazer só com o jovem. Porque o pai Eu é ali acho. aquela pessoa que contrata, é aquela pessoa que está ali acompanhando. Eu sei que eles chegam em casa, eles falam para o pai, que os pais perguntam como é que foi, como é que não foi, né? E eu É, pergunto para eles o que é que os pais estão achando. Não, Isabela, eu conversei com minha mãe hoje, ela achou isso, achou aquilo. E aí eles querem ter esse feedback. Como é que meu filho está, Isabela? No que é que eu posso ajudar? Eu nunca tive problema com os pais até agora, sabe, Vinícius? eu Eu também acho, nunca tive, não. nunca tive, eu acho eles tão envolvidos, tão atenciosos, tão dispostos e abertos, principalmente, às nossas orientações. É, E eles eu ficam coloquei muito uma, tranquilos. eu coloquei uma tarefinha que está virando obrigatória nos meus processos. Inclusive, eu estou atendendo uma pessoa já de 27 anos. E aí eu atendo geralmente adolescentes e pessoas ali em transição de carreira, entrando, saindo da universidade, entrando no mundo do trabalho, né? E para todos os adolescentes, eu passo uma tarefinha e eu passei até para essa moça de 27, que é conversar com os pais. Porque a maior parte dos orientadores, eles vão olhar para o jovem, para o adolescente, para a pessoa que está ali na sua frente. Mas não, a gente tem que ver também que existe um sistema ali por trás. Eu passo a tarefa, eu dou 2 ou 3 perguntinhas, depende ali, eu construo essa pergunta na hora, né, no meio do processo. E aí, na terceira sessão, mais ou menos, eu dou tarefa para casa, que é conversar com os pais e trazer essa resposta o mais completa possível. Porque eu tenho que saber o que os pais estão pensando. Às vezes eu tenho que chamar esse pai na próxima sessão também. O pai e a mãe para conversar, para entender a visão deles a respeito do meu trabalho também, né? Para ver o que eu posso ajudar. E Muito isso, o bem. pai, ele faz parte de uma família, né? Então, existe uma Exatamente. família ali por trás daquele adolescente. Ele não é só no mundo. Então, ele tem pai, mãe, Exatamente. avós, irmãos. Ele faz parte de uma estrutura familiar, como nós fazemos Exato. também. Não tem como a gente Perfeito. omiti-los desse processo, de forma alguma. Porque aí, conhecendo os pais, a gente facilita até a gente conhecer mais o adolescente, eu noto, sabe? Quando eu Sim, conheço os pais, aí eu começo a entender até mais o adolescente pelo jeito do pai, pelos sim. valores, né? Pela Exato. educação, pelos projetos de Isso. vida da família. Dá para entender o Ajuda. que é hobby também, muitas vezes. Uma vez eu estava atendendo uma adolescente e ela falava muito em designer de games, de trabalhar com games. E a mãe trouxe uma informação muito importante, que aí depois dessa informação a gente começou a trabalhar outras questões e ela acabou escolhendo a arquitetura. A mãe falou, ela joga muito, mas é por conta de uma amiga que ela tem que influencia ela a jogar. Então não sei se ela quer ser designer de games mesmo. A mãe trouxe essa informação. Só que a mãe falou, mas ela gosta de organizar a casa, ela gosta de ver estruturas. Quando ela vê um prédio em construção, ela fica olhando, ela quer saber o que está acontecendo, se vai demorar para sair a obra, se não vai. A partir disso me acendeu uma luz. Eu falei, olha, tá, então agora a gente uma linha divisória. O que é hobby e o que é interesse. E aí eu passei a conversar com a adolescente sobre isso. E ela acabou escolhendo a arquitetura. Então, olha como a conversa, uma conversa simples assim com a mãe, que foi numa final de sessão, dividiu mesmo o processo, né, no meio. Ela estava indo por um caminho e acabou indo para o outro. E perceba, os dois na mesma área, né? Não saem dos Uhum. interesses dela. Games e arquitetura estão muito próximos. É E criação, é criatividade, é arte, enfim. Então, foi muito importante nesse momento a família, né? Principalmente ali, no caso, a mãe. é Deixa eu te fazer fundamental. deixa eu só responder uma pessoa que falou assim que conhecimento é tudo. A Wanda, conhecimento sempre acrescenta na nossa evolução. Perfeito, eu concordo plenamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você definiu nicho? Você está trabalhando com um público só ou você aceita todo mundo que te solicita? Vinícius, eu atendo só orientação profissional para a primeira escolha. Eu Então, prefiro, sabe? Eu prefiro me sentir segura, conhecendo, como você falou, ter autonomia nesse nicho, para depois ir passando para os outros. Eu tenho o interesse de trabalhar com profissionais em orientação de carreira, ou mesmo universitário, concluindo o curso, entrando para o mercado de trabalho. Eu acho que é um trabalho legal que a gente pode desenvolver ao processo de aposentadoria, mas ainda não me sinto preparada para isso. Eu estou agora no momento só com a primeira escolha mesmo. Aí quando eu conseguir me estabelecer nessa,
eu acho que esse aqui é o começo de tudo, né? A primeira escolha da vida é o começo, e aí depois eu chego até lá, mas realmente eu trabalho só com os jovens. Mas eu acho muito bom você ter isso claro, já definido. Olha, eu já tenho segurança para trabalhar com adolescentes, então vou ficar aqui e depois eu dou os próximos passos. E você já atendeu bastante? Quantos clientes você tem ou já teve? Eu atendo em média de 3, 4 jovens por semestre. Agora, nesse momento, estou com 3, concluindo o quarto. É mais ou menos a média. Eu comecei há mais ou menos um ano e meio. Não tem muito tempo assim. Começou há pouco tempo. Né? Comecei há pouco tempo. Exatamente. Né? E aí, eu comecei primeiro fazendo cursos, né? Eu fiz uma formação em TCC. E aí comecei fazendo cursos nessa área. Eu digo, bom, é aqui que eu quero. Procuro usar a TCC também na parte psicológica, né, vamos dizer assim, das crenças, né, as crenças limitantes e as crenças centrais. Eu olho muito para a TCC também, porque a minha abordagem é o que me dá sustentação. Sim. Mas tem pouco tempo ainda. Também teve pandemia, né, não gosto do atendimento online, Vinícius. Eu ainda tenho que aprender aí com você esse atendimento online, porque eu sou de outra geração, viu? Eu sou meio assim, rígida para essa coisa online. Mas eu tenho que me organizar, né, como os jovens. E aí, prefiro presencial, só atendo presencial, nunca atendi online, até porque os nossos testes a gente só pode fazer presencial. E eu me sinto olhando olho no olho, eu acho que faz toda uma diferença. Exato. Os últimos casos que eu atendi, dos últimos 2 eu fiz presencial e 2 eu fiz online. Agora, apareceram 4 pessoas procurando essa semana. Das 4, 3 querem presencial. As 3 querem o atendimento presencial. Então, acho que eu vou ter que migrar de novo para presencial, porque estava tudo online, né? Só online. Aí aparece uma, aparece outra, e agora a maior parte está querendo presencial. Vou ter que voltar presencial de novo. Mas eu acho bom do presencial o uso dos instrumentos. Faz muita diferença, né? A tecnologia ajuda muito no sentido de, olha, como eu disse até na supervisão na terça-feira agora, né? Na supervisão do manual. Quando a gente precisa de uma técnica, abrir um site, você está com o computador ali, você abre, você espelha a tela para a pessoa, e aí vocês fazem pesquisa juntos, é muito mais fácil, não tem comparação no online e presencial. Mas dá para fazer isso no presencial, você deixando o seu computador ali do lado, né? Então, enfim, talvez eu volte aí para o presencial e, enfim, vamos ver como é que vai ser. Eu tenho que aprender essas técnicas aí, para abrir tela, essas coisas, não sei fazer nada disso. Aí os meus filhos me ajudam. É treino. Abre uma tela, uma chamada de vídeo lá sem ninguém e fica treinando sozinha. Acho que vou precisar mesmo de um professor de tecnologia para me ensinar. Os meus filhos aqui sabem tudo, né? Jovens sabem tudo. Eu jogo tudo no YouTube também. Eu acho lá no YouTube e vou me virando. Muito bem, ó, o pessoal tá comentando aqui, falando que o Guerreiro, Olivia, falou que você é excelente profissional. O Kevin, meu aluno da faculdade, excelente esse aluno, ele faz workshop de orientação profissional junto comigo aqui na faculdade. Falou assim, sabadão e professor nas lives. Aí a gente agora separa os homens dos meninos. É isso aí, Kevin. Logo, logo é você por aqui. Muito Olivia bem, Guerreiro, né? Eu acho. Olivia Guerreiro. Olivia Guerreiro, isso. É uma amigona, ela é professora de universidade aqui, viu? Aqui em Fortaleza, universidade particular. Psicóloga, massa, gente boa demais. Trabalha com orientação profissional também, uma amiga do coração. Que massa, muito bom. Muito bom mesmo. Hoje eu estava dando aula de manhã também, dei aula das 7h30 da manhã até as 11h30. Isso aí. Muito bem, Isabelle, eu quero te agradecer imensamente e deixar aberto para você, se você quiser falar mais alguma coisa, fazer pergunta para mim, fica à vontade. Mas de coração quero te agradecer. Dizer que foi muito rico, né? Eu não gosto muito de passar dos 40, 45 minutos de lives, a gente está chegando nos 38 minutos, então gostaria de deixar aberto para você dizer o que você quiser, compartilhar o que você quiser compartilhar, fazer perguntas se você quiser, tá bom? Eu gostaria de te agradecer, eu fiquei super feliz. Fui fazer uma supervisão com você e você me convida para uma live. Eu digo, ai, que maravilha! Então, foi muito legal isso aí, e o seu jeito de ensinar, você é muito calmo, muito tranquilo, muito seguro na sua experiência, no seu trabalho, e assim, eu tenho aprendido muito com você. Eu tenho certeza que a gente vai sempre ter contato, mesmo concluindo o curso, no nosso processo, em live, estou aqui à disposição para o que você quiser.
que eu possa ajudar nesse trabalho, porque quando a gente ama o que faz, né, Vinícius, faz toda a diferença. Não tem como, a gente enveredou para a UP, ninguém vai sair dali. Só quando eu me aposentar, quando eu estiver velhinha, aí eu não vou mais atender. Talvez, né? Nem sei. Então, a gente ama, né? Eu acho que a gente vai sempre ter esse contato, agradecer a oportunidade, as pessoas que estão aqui, vendo o trabalho da gente, podendo divulgar mais. Eu acho que a gente precisa divulgar, sabe, Vinícius? É um trabalho ainda muito parece que a clínica, né, cresceu muito com a pandemia, mas o nosso trabalho de orientação profissional ainda está muito incipiente nesse sentido, sabe? Eu acho que precisa de um. Eu não sei como fazer, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Minhas colegas aqui de Fortaleza também fazem a dela. Mas precisaria de um conhecimento maior das escolas para nos ajudar, né? Para que a gente possa ajudar esses jovens. Eu vejo isso. Acho que tem muita coisa para fazer ainda. Essa é a nossa missão, né? Foi uma missão que eu coloquei para mim em 2021. E aí eu estou cumprindo ela aos poucos, o máximo que eu posso, porque eu trabalho bastante na universidade também, na escola, né? Mas divulgar a orientação, fazer live, aparecer para as pessoas e incentivar os meus alunos. Inclusive fiz um desafio lá dentro do curso, né? De divulgação. Vou fazer mais, vou fazer para os alunos novos, enfim, vou fazer muito desses desafios para a gente chegar em mais pessoas. As escolas precisam saber da gente, os pais precisam saber da gente, os adolescentes precisam. A gente precisa chegar cada vez em mais pessoas para ser mais consciente, para ser mais óbvio para as pessoas a quem procurar quando tiver uma necessidade de escolha profissional ou relacionada ao mundo do trabalho, né? Então, essa é a missão que eu coloquei para mim, eu que criei na minha cabeça, e eu vou atrás dessa missão de cumprir essa missão de divulgar a orientação profissional o máximo possível, com os meus alunos, com as pessoas que passam por mim, e eu vou atrás até conseguir. É isso aí. Deus quiser. O pessoal te parabenizando, dizendo excelente, me parabenizando também. Muito obrigado, viu, gente? Bom, valeu demais pela presença. Opa, mudou a cor aqui. Valeu demais pela presença, fico muito feliz porque vocês ficaram aqui com a gente nesse sabadão. Para quem ainda não assistiu às aulas do treinamento APC na prática, as aulas ficam disponíveis até amanhã, às 10 horas da noite, mais ou menos. A hora que eu for dormir, eu tiro as aulas do ar. O link está na bio aqui do meu Instagram. E quem não está no grupo lá do treinamento, é só entrar para participar. E eu vou soltar as inscrições do Manual da UPC, que é meu curso, na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, quem tiver interesse, quem quiser entrar e ter mais segurança em orientação profissional, conquistar mais clientes, é só se inscrever no Manual da UPC na segunda-feira, tá bom? Gente, muito obrigado. Um abração para vocês. Bom final de semana. Isabelle, fica com Deus, tá bom? Obrigadão. Valeu. Obrigada. Tchau, Vinícius. Tchau, tchau. Até mais.